Trindade significa triuno, três em um, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Único Deus. Para nós compreendermos a Trindade de Deus, uma coisa que temos que perceber é sobre a unicidade de Deus. Deus, ele é único. Amém? Quando falamos da Trindade de Deus, não estamos a falar de três deuses. Estamos a falar do único Deus. Então, ele é indivisível, não se divide, não se separa. Amém? Então, versículo 4. Versículo 4. Deuteronômio 6:4. Eu quero alguém com o microfone para nos ajudar a ler. Vamos ler muitos textos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus é o único Senhor. É como se você tivesse algo e dissesse que é única garrafa que eu tenho. Quantas garrafas eu tenho? Única, uma. Deus é um só. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Capítulo 4, volta um pouco para trás, capítulo 4, versículo 35. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. A seguir diz o quê? Nenhum outro Deus há senão Ele. Às vezes nós ouvimos, mesmo as pessoas que não conhecem Deus ou não têm Deus, dizem Deus é um. Sim, Ele é único. O Deus que é Deus é o único Deus. O problema às vezes, ou muitas vezes, ou sempre, é quando nós buscamos outros deuses e dizemos que Deus é único. Deus é o único Deus. Ele tem os seus princípios, Ele tem a sua natureza, amém? Tem a sua forma de funcionar, mas que muita gente diz que Deus é único. Essa palavra às vezes nos deixa a pensar que realmente o Deus dele é meu Deus porque é o único Deus. Nem sempre é assim. O meu Deus vai ser, eu sei que ele é único, mas vai ser o mesmo Deus com o Deus dele
Deus dele é o único Deus. Se esse Deus dele tem a mesma forma de ser o único Deus, se esse Deus dele tem os mesmos princípios do único Deus, aí podemos dizer que o seu Deus e o meu Deus é o mesmo, o único Deus. Às vezes nós temos sido embrulhados com essa palavra de que Deus é único. E nós dizemos já, somos irmãos, porque Deus não. Deus não muda, irmãos. Muitas vezes nós queremos chegar a Deus, conhecer a Deus com nossas próprias formas, ideologias, filosofias, mas Deus, Ele já diz como chegar a Ele. Amém? Se esse é o único Deus, Ele já diz como nós podemos chegar a Ele. Se eu tenho uma outra forma de chegar a Deus, você tem outra forma de chegar a Deus, de certeza nós temos um Deus diferente. Amém? Não estamos a dizer que Ele deixa de ser o único Deus. Nós, os dois, temos deuses diferentes. O teu Deus não é o meu Deus, o meu Deus não é o seu Deus. Mas Ele continua a ser o único Deus. Ou eu, ou você, temos um Deus que não é o mesmo, esse que diz que eu sou o único Deus. Então, irmãos, para entendermos a Trindade, precisamos fixar a ideia que Deus é único. Essa é a doutrina da unicidade de Deus. Ele não se divide. Ele é o único Deus. Amém? Temos muitos textos no Velho Testamento que dizem que Deus é único. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Vamos começar no 2. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não, versículo 3, podemos ler juntos, 1, 2, 3. Eu sou Deus. E vimos que Ele é o único Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Aqui, para além disso, que Deus está dizendo que não terás outro Deus, está dizendo também que as pessoas podem ter outro Deus diante do próprio Deus que é único. As pessoas podem ter outro Deus, por isso que ele está dizendo, não deves ter outro Deus. O que estou a dizer que é possível ter outro Deus? É possível você pensar que está a servir um Deus, mas que esse Deus é o outro Deus. Por isso ele está a exortar, não podes ter outro Deus, porque há um só Deus.
um só Deus, único, indivisível. Aleluia. Somente tu és Deus. Salmos 86. Salmos 86. Versículo 10. Porque tu és grande e fazes o quê? Somente tu és Deus. Vamos andar toda a Bíblia, vamos encontrar que somente Deus é Deus. Somente tu és Deus, que és grande e fazes maravilhas. Isaías 43. Isaías 43, versículo 10 e 11. 10 e 11. Vós sois as minhas testemunhas do Senhor e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo. Não terás outro Deus. Eu sou o mesmo. Então, se alguém tem outro Deus, precisa procurar esse Deus que é único, que é o mesmo, para que não esteja vivendo aqui na terra enquanto está a seguir o outro Deus. Não terás outros deuses. Antes de mim, Deus está dizendo, antes de mim, nenhum outro se formou, e depois de mim não haverá outro Deus. Antes de Deus, nunca houve outro Deus. Depois de Deus, não haverá outro Deus. Deus encerra toda a eternidade do passado, passa pelo presente e encerra a eternidade futura. Onde quer que a sua mente chegue, que diga lá a eternidade no futuro, onde quer que a sua mente chegue para trás, diga lá a eternidade passada, Deus encerra tudo isso. Não houve antes, nem haverá. Esse é o único Deus que você precisa procurar e buscar. Por isso ele diz, não façam imagens de outros deuses para vocês. Tudo o que o homem estiver a servir, a adorar, a seguir, que não seja o único Deus, ele está perdido. Aleluia. Diga para seu irmão, sempre que uma pessoa servir a um Deus que não seja este único Deus, essa pessoa está perdida. Agora, como você sabe que esse Deus que eu estou a servir é o verdadeiro, é o único, é esse o mesmo Deus que antes não houve e depois não há? Versículo 11. Eu sou o Senhor. Essa palavra Senhor é esta aqui. Amém? O Yahweh.
Fora de mim não há Salvador. Falou Deus, falou Senhor, agora está usando outro termo, Salvador. Quem salva é Deus. Por isso, se houver outras formas de salvação, nós não estamos no mesmo Deus. Porque Ele mesmo diz que não há outro Salvador, não há outro mediador entre Deus e o homem, senão Cristo Jesus. Então, se alguém vai dizer que eu sou Deus Salvador, ou se um Deus vai dizer que ele é Deus Salvador, as formas de salvação do homem têm que ser as mesmas formas, os mesmos princípios que o Deus único encontrou para o homem ser salvo. Ali você vai descobrir se você está diante de um Deus que esse estamos a dizer que é único ou não. Primeiro, ele diz que eu sou o Salvador. Como ele vai salvar? Se a forma que esse Deus único diz, seja na Bíblia, seja no outro livro, que você como homem será salvo, assim. E se eu não estiver a seguir essas formas, eu estou perdido. Ele permanece o único, o mesmo Deus. Aleluia! Então, se Deus diz, eu sou o teu provedor, Ele tem as formas dele de como prover você. Se eu estou sendo provido de outras formas, então esse Deus não é o único Deus que está a prover. Então, sempre que você estiver diante de um princípio de Deus, a Bíblia diz que há formas, há modos para todo o propósito divino. Se essas formas, esses modos, não foram os modos e as formas que Ele declarou e escreveu, então eu preciso ficar preocupado. Se para eu ser salvo, preciso matar alguém, preciso fazer mal a alguém, não é essa forma que Ele disse, prescreveu desde a eternidade passada para que eu seja salvo. Então eu estou diante de outro Deus. Aleluia! Se esse único Deus diz que não há outro sacrifício para chegar a Deus, para ser salvo, Jesus é o sacrifício total e final. Se Ele diz isso, esse Deus que você crê, se eu tenho hoje que fazer sacrifícios humanos de pessoas, de sangue, então eu estou perante outro Deus. Amém? Se o sangue de Jesus não é suficiente para mim, eu procuro sangue de galinhas, de galos, de animais, então eu é que estou deslocado, porque Deus diz, eu sou o único Deus. Então eu preciso me preocupar que Deus eu estou a servir, eu estou a seguir. Aleluia! Pergunta ao seu irmão, que Deus você está a seguir?
Testamento. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Versículo 29. Respondeu Jesus: o primeiro mandamento é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, quando nós vamos entrar na Trindade, precisamos perceber que é o único Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é o único Deus. Romanos 3, versículo 30. Romanos 3, 30. Podemos dizer que Deus é um só, que pela fé há de justificar a circuncisão e também por meio da fé a incircuncisão. Se Deus é um só Deus, Ele tem as suas formas de justificar o homem. Amém? A doutrina da justificação vai dizer como é que Ele pode justificar, nos tornar justos diante de Satanás, diante de tudo. Ele como pode nos justificar? Ele é um só Deus. Também, por meio da fé, Ele vai justificar tanto o circunciso como a incircuncisão. E Timóteo 2,5, esse texto já mencionei. 1 Timóteo 2,5 já mencionei, mas porque há um só, diz para que não, há um só mediador, intermediário. Também há um só mediador. Há um só Deus, é um só mediador entre Deus e o homem. Esse mediador se chama Jesus Cristo. Então Deus não tem, podemos dizer que Deus é o mesmo, Ele não tem muitos caminhos para chegar a Ele. O único mediador intermediário é Jesus Cristo. Não é galinhas, não é curandeiro, não é pastor, não é padre, não há outro. Então ele já coloca os princípios dele de como chegar a Ele. Amém? Não é homem, pessoas, não são nossas teorias que nós temos que vão nos levar a Deus, mas o único intermediário. Há muitos textos no Novo Testamento que eu podia compartilhar com o irmão. Irmãos, que eu abri consigo em Isaías, o livro de Isaías. Deus
Isaías 48, versículo 15 e 16, mas é o que ele usa 16. Eu o tenho dito, também já o chamei, eu trouxe e o seu caminho será posto. 16. Chegai-vos a mim, ouvi isto, não falei em segredo, desde o princípio, desde o tempo, desde o princípio, desde o princípio. Quando é esse princípio? Não é só um princípio da criação do homem. Algumas partes da palavra princípio significa desde a eternidade passada. Amém? Então, desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora, vamos ler juntos nós três e agora? Aqui é um conceito muito importante da Trindade de Deus. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava lá. Alguém já dizer isso? Vamos descobrir quem está dizendo. Eu estava lá. E diz, e agora, o Senhor Deus me enviou juntamente com quantas pessoas foram enviadas? 2 pessoas. Quem são? Primeira pessoa, pergunta ao irmão, quem são essas pessoas? Pergunta ele. A primeira pessoa que está clara aqui, o Espírito, não é isso? O Senhor mesmo, imagine que você não está vendo a pessoa. A pessoa está dizendo, você só tem as palavras. Senhor, a palavra Senhor é esta aqui, Yahweh. Ok? Yahweh me enviou juntamente com o seu Espírito. Me enviou. Quem é esse que foi enviado? Jesus, quem o enviou? Yahweh. Enviou ele com quem? Juntamente com o Espírito Santo. Então, ao Yahweh, o Deus que é Senhor de todas as coisas, que enviou Jesus juntamente com o Espírito Santo. Esse Espírito Santo aqui é chamado o Espírito dele, junto com o seu Espírito. Espírito de quem? Do Senhor, de Yahweh. Então, há um Espírito de Yahweh que foi enviado pelo Yahweh juntamente com alguém que vocês estão a dizer que é Jesus Cristo. Está entendendo aqui a Trindade de Deus? É um texto muito claro. O Senhor Deus enviou Jesus juntamente com o Espírito. Vamos ver o batismo de Jesus lá em Mateus capítulo 3. Eu volto para aqui. Mateus capítulo 3. Vamos lá rapidamente, onde vem o batismo de Jesus. A Trindade de Deus. Deus é único e a sua Trindade.
com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Quem? Está falando de Jesus, não é? Jesus veio para ser batizado. Ok? Vamos lá. 16. Batizado que foi Jesus. O que aconteceu? Há duas coisas muito importantes que estão acontecendo aqui a partir do versículo 16. Jesus, o enviado, que ele disse que o Senhor me enviou, estava a ser batizado. Quando saiu da água, viu o Espírito Santo a descer sobre ele. Aqui temos quem? Jesus e o Espírito Santo. Jesus está a ser batizado, viu o Espírito Santo a descer sobre ele. 17. Há uma voz que vem dos céus, que diz o quê? Este é o meu filho. Há uma terceira voz, que é uma terceira pessoa, que diz: este é meu filho amado. Então, estamos a ver aqui o Pai que fala alguma coisa, Jesus que está a ser batizado e o Espírito Santo que desce sobre ele. Eles sempre vão atuar juntos. Amém? Em João 1:1 diz que no princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. Estava com Deus e era Deus. No princípio era a palavra. E quando voltamos para o princípio, pelo menos até a criação, a Bíblia diz em Gênesis que no princípio a terra era vazia. Quem estava lá era o Espírito de Deus. Jesus está dizendo que ele estava no princípio. Quando chegamos lá no princípio, a Bíblia diz que o Espírito Santo estava lá. Amém? E a Bíblia também diz que neste dia ou naqueles dias, Deus disse e algo aconteceu. 3 pessoas. Está vendo? Eles não agem separados. Às vezes parece que estão separados, mas estão sempre juntos. Aqui na terra, sempre Jesus esteve com o Espírito Santo, desde aquele dia. Amém? E ele sempre esteve com o Pai. Por isso, quando ele chegou na cruz, disse: Pai, por que me desamparaste? Só foi aquela hora, quando ele carregava os pecados, que o Pai lhe deixou. Amém? Mas ele entrava, curava, pregava. Nós pensávamos que ele estivesse sozinho. Algumas pessoas podem pensar isso. Mas a palavra nos prova que os 3 sempre estavam juntos. Aleluia! Diga para teu irmão, os 3 estavam juntos. Os 3 estavam juntos. Sempre estão juntos. Põe lá a figura aí, quero terminar com essa figura. Quero que você preste atenção a essa figura. Pai, Filho e Espírito. Então, esse aqui é Deus, é o triângulo da Trindade. Ok? É daqui onde nasce a estrela de Davi, os 2 triângulos de Davi. Quando aqui no meio ele coloca outro triângulo
triângulo. Amém? Da Trindade. E também diz que Deus viesse a terra, ele viu o triângulo. Ok? Então, irmãos, o Filho não é o Pai. O Pai não é o Espírito Santo. Por isso que diz, ele enviou a mim juntamente com ele. Significa que não é a mesma pessoa. Na verdade, o Filho não é o Pai. O Pai não é o Filho. Já lemos muitos textos. Nem o Filho é o Espírito Santo, nem o Espírito Santo é o Filho. Pastor, mas a Bíblia diz: quem vem a mim, vem ao Pai. Mas nunca disse Jesus que eu sou o Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. Isso é normal, vejam aqui, naturalmente. Há pessoas que são parecidas, são iguais, não é? Com os seus pais. Quem é parecido com o seu pai? Então, quem vê você, vê o pai. Então, esse era não um aspecto físico. Imagine que Deus é Espírito. Então, quem vê a mim, não está vendo como pessoa, mas ele como Deus. Aleluia. Os atributos dele, a essência dele, o ensinamento dele, o que ele crê, também está a ver o Pai. O Pai diz que Moisés quis ver Deus. Deus não tem face. Deus disse: ninguém vai me ver e pode viver. O Pai diz também: nenhum homem viu a Deus. Mas Jesus diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Não está a falar a cara dele física. Ok? Está a falar a essência, a crença. Amém? Quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Mas Deus, o Filho é de Jesus, é Deus. A crença daqui de que nem Jesus seja Deus. Deixa eu ler alguns textos bíblicos aqui para você. Mas nem sei se preciso ler. Jesus disse assim: nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Está dizendo que ele é esse Senhor. Lá em Atos, se creres ao Senhor Jesus Cristo como teu Salvador. Crer ao Senhor. Ele, Jesus, é Senhor. É Yahweh. É Deus. Ok? O Espírito Santo também é Deus. É Yahweh, é Senhor. 2 Coríntios 2, versículo 3, 17 e 18. É 3. Ora, o Senhor é... Vamos ler todos. 1, 2, 3. O Senhor é Espírito. Esse não é aqui, é Espírito. Amém?
Jesus disse: quem vem a mim, vê o Pai. Não está dizendo cara física. Ok? Espírito. Onde está o Espírito de Yahweh? A liberdade. Ok. O Senhor é Espírito, não é? O Senhor é igual ao Espírito. O Espírito não é? Não é o Senhor? 2 é igual a 1 mais 1. 1 mais 1 não é igual a 2. O Senhor é Espírito. O Espírito é o Senhor. O Espírito Santo também é Yahweh. E onde está o Espírito de Yahweh? Aí há liberdade. Aleluia. Então, o Espírito 18, versículo 18. Todos nós, com rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória na mesma imagem. Por quê? Pelo Espírito do Senhor. Outra versão diz que pelo Senhor o Espírito. Quem tem essa versão? O irmão tem, não é? Pode ler para nós. Onde está o microfone? Irmão Firmino, pode ler isso assim. Somos transformados pelo Espírito Santo, o Senhor. Essa versão. Sim. 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Somos transformados pelo Senhor o Espírito. O Espírito, obrigado. O Espírito Santo é Yahweh, é Senhor, é Deus. Assim como Jesus é Deus, assim como o Pai é Deus. Aquela figura. Amém? Essa é a Trindade de Deus. Não são. O Espírito Santo é Deus. O Filho é Deus. O Pai é Deus. Mas os três não são. Filho não é o Pai não é o Espírito não é Jesus não é o Espírito. Aleluia. Então, diz para teu irmão, peça a Deus para te dar o entendimento da Trindade. Aleluia. Irmãos, como é que se chama isso aqui? Estudaram biologia, isso chama-se pena. É mal, né? Então, eu também não vou falar pena. É mal, né? Ok. Vamos supor essa ligação dos dedos com a mão. Os dedos todos estão ligados com a mão, a palma da mão, o centro da mão. Ok? Estão ligados. Então, irmãos, os três fazem parte da mão. Os 5 nesse caso, dentro, mas nós já vamos falar de 3.
Pai, Filho e Espírito Santo, mas é parte da mão. Por isso falamos dedo da mão. Então, o Filho de Deus, o Espírito de Deus, é o Pai que é Deus. Se você quer pegar algo, colocar algo aqui na sua mão, aqui no centro da mão, da palma da mão, nunca pode dizer que é o dedo grande, ou o dedo pequeno, ou o dedo polegar, lá, que segurou a coisa. Mas é a mão, é a mão. É assim como Deus funciona. É assim como Deus funciona. 3 é um só. 3 é um só. Trindade de Deus, 3 é 1. Quero parar por aqui. Pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Obrigado. Aqui temos alguns textos que podemos ler. Vamos rapidamente para vermos mais a Trindade, não é? Isso que está representado aqui é Mateus 28, no grande chamado, Mateus 28, versículo 19, rapidamente. Ok. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em 1, 2, 3, batizando-os. Ok? Podia ter simplificado, dito, batizar-os em nome de Deus. Aquele Deus que é único. Amém? Batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo aquele que é batizado nesses 3 nomes. Agora pergunta, qual é o nome do Pai? Qual é o nome do Filho? Qual é o nome do Espírito Santo? Eles todos são Yahweh, são o Senhor, como já mostramos. Aleluia! João 8,16 diz o quê? Rapidamente, João 8,16. Quem tem micro pode ler para nós? E mesmo que eu julgue, o meu juízo é verdadeiro, porque não só eu sou, mas eu e o Pai que me enviou. Ok? O meu juízo é verdadeiro, porque não estou sozinho, não sou eu. Eu e o Pai que me enviou. Esse juízo não é meu sozinho, Jesus disse. Eles atuam juntos. Amém? É ali onde está a verdade. Eu e o Pai, nós atuamos juntos, julgamos juntos. Está vendo como são duas pessoas diferentes? Jesus não é o Pai, porque eles, eu e o Pai, mas eles, cada um deles e eles são um só Deus. Ah, 14, 26, mesmo João 14,
26 diz o quê? Pode ler rapidamente? Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará. Para aí. O ajudador, o Espírito Santo, que vem da onde? Do Pai? Do Pai. Que o Pai também vai enviar. Vai fazer o quê? Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Que o Espírito que também o Pai enviará em meu nome. O Pai enviaria o Espírito também em nome de Jesus. Qual é o nome de Jesus? O Senhor, Yahweh. Porque o Espírito Santo também tem o mesmo nome, o Senhor, o Yahweh. Então, irmãos, não seja confundido. Há um só Deus. Irmãos, Deus é soberano. Ele decidiu sozinho. Ele disse: antes de mim não há outro Deus, nem depois de mim não há outro Deus, não haverá. Ele é soberano. Ele decidiu agir 3 em 1. Amém? Ele decidiu assim. Esse é o versículo 26, não é? Outro versículo, Atos 10, 38, diz o quê? Atos 10, 38. Concernente a Jesus de Nazaré, pode ler, irmão, sim? Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo. Ok. Jesus de Nazaré, Deus ungiu a ele com o quê? E com poder. Andou por toda parte a fazer o bem, curando. Então nós só vemos na Bíblia, ouvimos que Jesus curava. Ok? Mas ele diz que curava com unção do Espírito Santo. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo para curar. Então, quando ele está a curar, ele não está sozinho. Eles agem sempre juntos. Aleluia! Amém! E ele diz também: vos dou autoridade para curar. E sempre que você está a curar, está a orar com alguém, também não está sozinho. O poder, o Espírito Santo está consigo. Porque eles idem. Portanto, idem. Deus me deu autoridade, eu vos dou essa autoridade, idem. Por isso que as pessoas são curadas, são libertadas, porque também não estamos sozinhos a fazer essa obra. Não seria possível. Amém? Não seria possível. Vou parar por aqui. Tinha muitos textos para ler. O último texto, Zacarias 12. Zacarias 12, versículo 1. A palavra do Senhor fala o Senhor. Quem fala aqui? Fala o Senhor que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra. No versículo 1, a palavra do Senhor e o Senhor está a falar. Versículo 2. Eis que eu farei de Jerusalém. Quem fará? O Senhor vai falar. Vai fazer de Jerusalém algo. 3. Congelou.
naquele dia farei de Jerusalém. Quem fará? O Senhor. 4. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos. Quem vai ferir? O Senhor. Diz o Senhor que Ele vai ferir naquele dia. Diz o Senhor. Ok? Vamos. 6. Naquele dia, porém, os chefes de Judá. Quem vai pôr? O Senhor. 7. Também o Senhor vai fazer o quê? Vai salvar. Vamos lá. Naquele dia, 8. Naquele dia o Senhor vai defender os habitantes de Jerusalém. Quem vai defender? O Senhor. 9. Naquele dia tratarei de destruir todas as nações que vêm contra Jerusalém. O Senhor, agora preste atenção, diz. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graças e de Quem vai derramar? O Senhor. E olharão para aquele a quem vão olhar para aquele a quem traspassaram. Quem foi traspassado? Quem foi traspassado? Jesus. Jesus é que foi traspassado. Então eles vão olhar para aquele que foi traspassado e vão chorar por ele, como quem chora por seu filho único. Chorarão amargamente, como se chora pelo primogênito. Porque Jesus é o único, ou ele era o único filho, e ele era o primogênito, e ele que foi traspassado. Naquele dia, o Senhor vai fazer, mas diz que naquele dia nós vamos chorar, olhar aquele que está sendo traspassado na cruz. Jesus. Aleluia. Vamos chorar. 11. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, em todo lugar. A terra vai chorar, cada família. Aleluia. Todas as famílias da terra, quando Jesus estava sendo traspassado. Então, o Senhor naquele dia vai fazer naquele dia, mas também naquele dia vão chorar. Quero terminar por aqui, quero que você se coloque de pé. Eu falei hoje sobre o único Deus e a Trindade. Muitas pessoas confundem, algumas pessoas até podem nos confundir, dizendo: como vocês estão a dizer tem 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o único Deus. É 3, é um só Deus. Único Deus. Esse Deus que nós servimos, que tem os seus princípios. Feche os teus olhos, quero orar consigo. Pense bem no seu Deus. O Deus que é o único Deus, que é nosso Deus. E a Bíblia também chama o Deus de Israel. Então aqui não é
O único que muitas pessoas falam, pensam que ele é único. Ele tem que ser único para você. Se você estiver nele, ele é o seu único Deus. Pai que ama, Filho que era unigênito, Filho de Deus, primogênito. Agora o primogênito, o primeiro, porque tem pai, tem outros filhos que somos nós, na sua igreja. Abençoa, Senhor, esta oferta, continue abençoando as famílias, a cada um, Senhor, que é chamado pelo seu nome neste lugar. Senhor, floresça a paz de cada um, resplandeça a luz de cada um, prospere as mãos de cada um. Tome posse os pés de cada um que está hoje. Essa é a nossa parte, em nome de Jesus.